Boa noite, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Criptonautas. Vamos para o primeiro vídeo inaugural do canal. E hoje eu vou falar rapidinho sobre o BTC, para a gente ter mais ou menos um norte, uma ideia. Desculpa. Um norte, uma ideia de movimento para os próximos dias para o BTC. E em seguida quero mostrar alguns indicadores para vocês, tanto do Bitcoin como do mercado tradicional. Tá? Tem algumas coisas interessantes aí para a gente ficar um pouquinho ligado com a questão do cenário macro, aí, principalmente nos Estados Unidos, pode afetar um pouquinho as criptos, né? E depois no finalzinho vou mostrar uma moeda aí que, a princípio, a gente tem um potencial de fazer mais de 1000% nela. E é uma aposta que, só para você saber, eu estou posicionado nela. Meu preço médio até está um preço médio um pouco maior do que está o preço atual, mas ela está fazendo uma formação bem interessante de fundo, então, para quem não está posicionado, poderia fazer uma entrada bem considerável, porque ela está num ponto de um suporte bem interessante e fazendo um movimento muito interessante. Tá? Um tipo de movimento que normalmente, se o BTC ajudar, pode ser um movimento bem explosivo, ou daqui a pouco ela vai fazendo um movimento mais calmo no início, que às vezes é tradicional da cripto, até ela dar uma explosão. Mas vamos lá, vamos dar uma olhadinha no BTC aqui, no gráfico. A gente olhando o gráfico diário aqui, a gente não tem um sinal muito legal, tá? O BTC está abaixo da nossa média de 200 períodos no diário. Isso não é um sinal muito legal, tá? Mas de qualquer forma, a gente está com uma divergência aqui no RSI, tá? A gente está com uma divergência aqui, que é uma divergência, na verdade, bullish, tá? Ela está formando um fundo mais alto no RSI e no preço, se vocês olharem aqui, ela formou um fundo mais baixo, tá? Isso é bem típico de quando a força vendedora começa a perder força e os compradores aos pouquinhos vão tomando conta do mercado, tá? Só que, no meu ver, não é um movimento que a gente vai levar a gente para romper o topo, tá? Eu acredito mais aí no movimento que a gente possa fazer um movimento aqui até uns 60, digamos, acredito que não passaria de 63, 64 no máximo, para liquidar daqui um pouco quem está apostando em short, em queda, né? Liquidar esse pessoal para a gente voltar a fazer um movimento de queda de novo. Então, para mim aqui é bem típico uma onda 3, tá? Normalmente é um movimento final de correção, ela é formada com 5 ondas, tá? E a quinta onda, a gente pode chegar aí a níveis, para vocês terem ideia, já 42 mil dólares. Não quer dizer que a gente chegue lá, tá? Vai depender de vários fatores, depende de demanda, depende de muitos fatores que a gente tem que acompanhar o preço no dia a dia e vendo os movimentos que ele vai fazer para a gente tomar qualquer tipo de decisão, tá? Mas a princípio, eu não acho que é um momento propício para fazer grandes entradas, tá? Principalmente em altcoins aí que pode daqui a um pouco sofrer um pouquinho mais. Então, para quem está pensando em fazer um pouquinho mais de entrada em altcoin, eu aguardaria um pouquinho mais, tá? Não é um ponto totalmente ruim, mas se ele fizer esse movimento aqui que eu imagino, tá? A gente vai tá fazendo uma capitulação, que é o que? Fazer com que o pessoal do curto prazo, principalmente, que comprou Bitcoin aqui nessas faixas de preço, que muita gente comprou, a gente consegue ver aqui nesse gráfico do lado, aqui, ó, teve muita negociação. Essas barras todas aqui indicam o quê? Que teve muita troca de quem tinha BTC, vendeu e alguém comprou. Provavelmente quem vendeu foi o pessoal que comprou já desde esses patamares aqui de baixo, tá? E quem entrou agora está amargando prejuízo, né? Está amargando prejuízo aí de nada mais, nada menos que 20 e poucos por cento.
Então, esse pessoal que vendeu aqui, eles vão tentar fazer com que o pessoal entre em desespero quando o preço chegar aqui nessas faixas de preço, para daqui a um pouco esse pessoal vender de novo para o pessoal que acabou vendendo para eles no topo aqui. No semanal aqui a gente está com uma correção saudável no semanal, tá? Mas ainda acho que a gente pode buscar patamares mais baixos, e principalmente nessa zona aqui, tá? Essa zona aqui a gente teve muita negociação de preço. Ó, a área com maior negociação de preço foi essa daqui, que é justamente na área onde foi lançado os ETFs, tá, do Bitcoin. Essa área aqui, com certeza, tem grande chance de a gente vir testar elas, tá? Não é garantia, como eu falei, não existe garantia que o preço vai vir até lá, porque vai depender de demanda. Se daqui a um pouco o preço voltar a furar aqui e essa onda 3 aqui ela não avançar muito, porque o pessoal vai entrar comprando, a gente pode daqui a um pouco fazer um movimento mais curto, uma onda 3 mais curta e uma onda 5 também curtinha, para daqui a um pouco iniciar o movimento. No mensal a gente tem uma situação que eu acho que está muito parecida, o preço hoje está muito parecido com 2019, tá? Quando a gente fez aquele topo dos 13 mil, tá? E a gente acabou fazendo uma correção de meses para cansar o mercado, tá? E é o que eu imagino, a gente fazer uma correção aqui, digamos até setembro, outubro, tá? Para justamente cansar o mercado e vir testar principalmente essa média aqui de 17 no mensal e de repente a média de 34 no mensal, porque conforme o preço vai avançando e o tempo vai correndo, essa média vai subindo. Então, um pouco ela pode chegar aqui na faixa dos 42 mil daqui uns 2 meses e o preço testar ela para voltar a subir, tá? E seria isso do BTC, tá? Eu quero mostrar um detalhezinho para vocês, alguns indicadores, tá? Vamos ver se eu consigo colocar aqui. Esse indicador aqui, tá? O que é esse indicador? Esse indicador aqui é um indicador fornecido pelo Federal Reserve, tá? E ele nos indica a probabilidade de recessão lá nos Estados Unidos, tá? Isso é uma coisa que a gente tem que ficar ligado, questão de recessão lá fora. Por enquanto tá tudo ok, tá? A gente não precisa ficar alarmado tudo, mas é uma coisa que a gente tem que ficar atento. Tá? Normalmente a recessão ela se instala a partir de que esse gráfico aqui ele cruza a linha dos 50%, tá? Então aqui a gente pode ver em 2000 ele acabou sendo até um indicador um pouco atrasado, tá? Porque a recessão, na verdade, ela começou já um pouquinho antes. Em 2008 ela mais ou menos acertou o período aqui. No Covid ela acabou sendo também atrasada, mas porque foi uma queda muito rápida, tá? Então a gente ainda tem um bom espaço para subir, a gente está mais ou menos em 33%, tem um bom espaço aqui ainda para subir, e esse indicador ele é lento, tá? Não é um indicador que vai se mover de forma rápida, porque ele é atualizado uma vez por mês, tá? Então, deixa eu tentar trocar aqui tentar trocar essa imagem agora. Vamos para essa outra imagem aqui, tá? Essa imagem aqui, para vocês terem uma ideia, isso aqui, na verdade, nos indica a inversão da curva de juros, tá? E ela é um outro indicador que mais ou menos nos indica o período que inicia uma recessão, tá? Todo mundo normalmente acha que a recessão começa quando a curva de juros inverte, tá? E na verdade não. Essas partes em cinzas aqui indicam as recessões nos períodos aqui de 1980, 82, 90, 91, 2000, que foi a bolha das .com, e 2008, que foi o subprime. Então vocês veem que acontece o quê? Ela faz a inversão da curva de juros, tá? E depois ela cruza esse ponto zero aqui, que é quando as curvas de juros desinvertem, né? E a recessão ela leva um período ainda para acontecer, tá? Então esse aqui é um indicador que a gente vai ter que ficar ligado, que no momento que ela cruzar essa linha aqui,
a gente não vai ter um período muito longo para daqui a um pouco poder estourar algum tipo de recessão lá nos Estados Unidos. E isso com certeza ia afetar fortemente o BTC e todas as criptos, tá? Mas isso a gente vai atualizando. Esse indicador a gente vai atualizando ele aí praticamente, e também é atualizado uma vez por mês, tá? Então é só um detalhezinho para a gente ficar ligado, tá? E tem um outro gráfico aqui que eu quero mostrar para vocês. Deixa eu achar ele. Tá? Muita gente está na dúvida se a gente já atingiu o topo histórico ou não, né? E esse gráfico aqui eu vou mostrar para vocês, é um gráfico da CoinGlass, tá? E ele vai nos indicar e nos dar mais certeza de que a gente não atingiu o topo histórico, tá? Deixa eu dar um zoom aqui para mim. Se a gente vê esse gráfico verde aqui, ele é o MVRV Z-Score, tá? Ele é um gráfico que ele mede, tem várias métricas do BTC, tá? E essas métricas, elas são juntadas e são compiladas para mais ou menos nos dar uma direção de quanto que o BTC está esticado o preço em relação ao valor que realmente ele é avaliado pela parte de mineração, né? A gente vê que em 2019 a gente atingiu basicamente o mesmo topo que a gente atingiu agora. Então, o que eu imagino? Eu imagino que a gente vai fazer uma correção mais ou menos igual a que a gente fez ali em 2019, para depois se iniciar uma bull run, entende? Porque a bull run realmente ela acontece quando a gente tem esses picos muito grandes aí, né? Inclusive em 2017 a gente teve um pico bem mais alto no final ali, né? Então, no mínimo, essas zonas aqui, a gente vai vir, uma bull run, a gente vai vir visitar elas. E antes disso, para mim, a gente não teve a bull run e não está descartado, a bull run. Muita gente achando aí que daqui a um pouco terminou o ciclo de alta do Bitcoin, bem pelo contrário, tá? Bem pelo contrário, mesmo com todas as realizações que a gente teve aqui nesse topo aqui, tá? Mesmo com todas as realizações que a gente teve nesse topo aqui, ela não chegou nem perto das realizações que a gente teve aqui nesse topo aqui. Só que agora a gente tem que ter paciência, saber ter paciência, saber esperar, deixar o preço nos indicar e nos mostrar a direção dele. E isso a gente vai ter que ir olhando dia após dia, vendo os fechamentos semanais. Tá? Beleza, vamos dar uma olhadinha na moeda que eu comentei para vocês ali. Tá? E a moeda é a Crust. Tá? Eu vou botar aqui no semanal para ficar mais fácil da gente ver todo o movimento dela, tá? Vou tirar as marcações aqui que eu tenho. Tá? Esse tipo de movimento aqui é um movimento muito, muito usual e acontece muito em cripto, tá? Que é o que a gente chama de fundo arredondado. E justamente ela fez vários toques aqui. Um fundo arredondado desse, no mínimo, a gente tem que ter 3 toques nele para ele estar validado. E a gente agora fez vários toques aqui, fez um toque aqui em outubro de 2023, e agora praticamente um ano depois a gente está fazendo um segundo toque, tá? E ele está segurando legal aqui. E uma das coisas mais importantes que o RSI está numa zona bem sobrevendida. O volume, se a gente vê o volume aqui, o volume está decrescente, tá? Isso é um bom sinal. Numa queda, a gente tem um volume decrescente, é bom, por quê? Porque se o pessoal realmente quer vender, quer se desfazer da moeda, esse volume não vai estar decrescente, ele estaria ao contrário, ele estaria como a gente tem aqui na subida. Ele estaria crescente. Então, como esse volume está caindo
e o preço está segurando, essa região aqui é uma região bem interessante. Se ela realmente segurar e a gente começar aos pouquinhos fazer um movimento, acompanhando aqui essa parábola, tá? Vai ter um momento que daqui a pouco, a hora que o BTC realmente começar a disparar, provavelmente ela vai fazer um movimento explosivo, tá? Eu vou mostrar uma outra moeda que fez um movimento bem parecido, que eu peguei ela no passado e em questão de 2 semanas eu fiz 800% nela, tá? Já mostro para vocês ali, para vocês mais ou menos comparar os gráficos. Mas essa moeda aqui, só para vocês terem uma noção, ela fazendo um movimento aqui das ondas certinho, tá? A gente teria um alvo para ela de onda 5, seria uma onda final, tá? Mais ou menos aqui nos $30. E hoje é uma moeda que o preço dela está em $60. Então, uma projeção de movimento dela aí hoje, a gente estaria falando de uma moeda que pode fazer 4.400%. Tá? Mas, digamos, sendo bem conservador, ela não vai fazer um movimento explosivo, ela vai ficar, digamos, no meio do caminho. Ela tranquilamente poderia fazer esse movimento aqui. Ela atingiria em torno de mais ou menos 1.800% do alvo que a gente está agora, né? Do ponto que a gente está agora. Então, eu considero uma moeda bem interessante. Deixa eu mostrar para vocês aqui uma moeda que fez um movimento bem semelhante ano passado. E muitas vezes elas vão cansando a gente, tá? Só para vocês terem uma ideia, eu tinha o mesmo gráfico montado, mesmo fundo arredondado, e aqui ainda tinha uma figura que a gente conhece como cunha descendente, tá? Que normalmente é um padrão que ele estoura para cima. Então eu comecei a montar minhas posições aqui nesse fundinho, já imaginando que ele poderia estar obedecendo essa linha aqui, esse fundo arredondado, e também formando uma cunha. E boa parte das minhas posições eu montei aqui quando ela rompeu a cunha, eu montei mais um pouco, tá? Mas mesmo assim ela ficou aqui em torno de 60 dias para fazer esse movimentinho aqui de mais ou menos uns 100%. Só que em compensação, quando ela conseguiu romper a cunha, e ela fez um teste aqui na média móvel de 17 períodos, em questão de uma semana, ela fez esse movimento explosivo aqui de 660%. O meu preço médio estava mais ou menos nessa faixa de preço aqui. Eu fiz os 800% que eu comentei com vocês. Não consegui vender exatamente no topo, né? Porque o movimento foi muito rápido. Mas eu acabei vendendo aqui na faixa de uns $33, $31. E saí fora dela. Comecei a montar a posição de novo nela, mais ou menos nessa faixa de preço aqui, de $13, mas sabendo que ela poderia fazer justamente esse movimento que ela está fazendo aqui. É um movimento de vinho que aos pouquinhos vinha agora buscando até ou ela fazer uma descida mais íngreme aqui e testar esse fundo arredondado de novo aqui, ou ela ficar mais lateral e vir testar esse fundo arredondado aqui de novo para voltar a fazer um movimento explosivo. Então tá, pessoal. Agradeço aí a atenção de vocês. Espero que o vídeo aí tenha ajudado todo mundo. Quem tiver uma dúvida lá pode perguntar no grupo do WhatsApp. E uma boa quarta-feira para todos aí.